Olá pessoal, aqui Marcos e sejam sempre, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal MGMCL. Então, dando sequência a esses vídeos de programação Pascal, eu queria mostrar mais alguns detalhes que passam despercebidos nessa linguagem de programação. Pessoal, começa a chegar algumas perguntas aqui, tá? O pessoal pergunta por que Pascal, por que linguagem Pascal, por que não poderia ser outra? Por que aprender a programar, né? Então, são perguntas óbvias, né? Hoje, num mundo cada vez mais informatizado, mais cibernético, mais virtual, por que aprender a programar, né? Nós temos hoje até crianças nas escolas já aprendendo a programar, e crianças de 7, 8, 9, 10 anos, né? Então, é uma resposta bem óbvia. E rapidamente, pessoal, essa série aqui não é um curso de programação Pascal, a gente pode até fazer futuramente, né? Talvez a pedido aí, mas são apenas vídeos mostrando pontos desta linguagem bastante sutis que não foram mostrados em vídeos na internet, no YouTube, aí, porque eu já dei uma boa pesquisada nisso, né? Então são pequenos detalhes que realmente não tem nesses vídeos e eu estou fazendo aqui de forma complementar a esses vídeos que os colegas gravaram, né? Então, o objetivo dessa série de vídeos é esse, pessoal. Você que está aí curtindo, assistindo essa série, acompanhando, o objetivo dessa série é esse. Primeiro é mostrar de uma forma de tentar mostrar de uma forma diferente uma abordagem diferente da linguagem de programação, não somente Pascal, como universal, né? Ou melhor, de forma universal, né? E também assim, pessoal, Pascal é uma linguagem de base, né? Não precisa ser exatamente a linguagem Pascal para aprender a programar, mas preferencialmente, né? Altamente preferencial essa linguagem, porque ela foi feita para isso, ela foi escrita para isso. Embora seja uma linguagem tão completa quanto outras, né? Eu mesmo aqui tenho essa linguagem de programação como principal e faço muitos programas aqui bem complexos com essa linguagem. Então ela serve para tal e também serve para ser aí uma porta aberta, né? Uma entrada para quem deseja aprender a programar, entrar nesse mundo da programação, ou até mesmo hobbyistas, programadores. É uma linguagem ideal e altamente recomendável. Todo mundo que eu conheço, dos meus contatos que aprenderam a programar, começaram programando com esta linguagem Pascal. Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu tenho esse programinha aqui que eu escrevi e eu quero mostrar para vocês aí 3 pequenos, rápidos detalhes nessa linguagem de programação com relação à variável real, com relação ao ponto que se usa, né, ao invés da vírgula. Quando a gente deseja aqui, ó, escrever um número real com ponto flutuante, né? O real, pessoal, a variável real, aqui, ó, eu declarei aqui, tá? Temos 2 variáveis, então, declaradas na seção aqui var, né? Número 1 real, do tipo real, e número 2 do tipo inteiro. A variável real, ela possui ponto flutuante. Quer dizer, ela é um número muito grande, pessoal, de tamanho muito grande. E ela tem essa parte aqui fracionada, né? Após a vírgula, né? Que aqui dentro do compilador é um ponto. Não se pode utilizar, aí vai o primeiro detalhe, primeiro macete. Não se usa a vírgula para representar números reais dentro das ideias, dentro do compilador, né? Se eu colocar aqui uma vírgula, aqui, ó, 47,47 vai estar incorreto. Vai estar incorreto aqui, né? Então, nós usamos o ponto. Se manter a vírgula, certamente na hora de compilar o programa irá dar um erro.
Bom, então a primeira modificação que eu vou fazer aqui, pessoal, vou tirar esse 7, depois eu explico para vocês, tá? Vou deixar 4.47, entendam um ponto como uma vírgula, né? Eu só não posso utilizar aqui dentro vírgula. Vírgula, ela serve aqui, ó. A função da vírgula está aqui, ó. Eu estou aqui, ela serve para concatenar, ou seja, ele vai imprimir essa string, mas, né, vai concatenar e imprimir o que estiver aqui na variável 1, né, no valor que estiver contido dentro da variável 1, quando for executado o programa. Então, a vírgula em Pascal tem esse propósito. Eu até mostrei isso no vídeo anterior, né? Nós temos aí uma playlist aí só de programação Pascal, certo, pessoal? É só acompanhar no canal aí. Então, retomando o que eu ia dizendo sobre a variável real, então nós temos um número aqui composto, com ponto flutuante, né? E temos casas decimais, né? Temos casas antes e após a vírgula, né? O ponto, né? Quando eu falar ponto, vocês entendam como se fosse vírgula, né? Eu já expliquei por que aqui dentro não pode usar vírgula. Então, aqui uma rápida explicação sobre esse código que foi escrito, né? Pequeno código. Então, nós temos na seção var aqui o número 1 como real, o número 2 como tipo variável inteiro. E no início aqui, abrindo begin e fechando com end. Logo no começo do código, nós atribuímos já a variável número 1 real, do tipo real. Um número real, né? Apesar de ser negativo, é um tipo real, que tem aqui ponto flutuante, conforme eu expliquei, né? Então aqui eu já vou executar o programa para ir enfatizando, né? Explicando o código linha por linha, né? Então assim, pessoal, essa linha aqui corresponde a essa primeira linha aqui, ó. Ele imprimiu aqui que eu quero chegar. Então, o write ln, né? Eu mandei ele imprimir essa string aqui, que está aqui, né? Número 1 sem casas decimais. Na verdade, o que eu ia colocar aqui é número 1 sem tratamento de casas decimais. Mas ficou muito grande, né, pessoal? Ele acabou pulando a linha aqui, né? Então, eu reduzi para isso aqui, né? Então, entendam o número 1 sem tratamento de casas decimais. E aqui número 1 com tratamento de casas decimais, certo? Como se estivesse escrito assim, né? Então vejam que eu simplesmente peguei o valor aqui do número 1 real, como está aqui, mandei ele simplesmente imprimir. Não fiz mais nada, né? Concatenei, ou palavrinha difícil, né? Concatenei aqui, né? O número 1, aqui o valor que tem no número 1 com a string. Foi o que deu lá, né? O espaço aqui, ó, espacinho, né? Então ele imprimiu aqui, ó, desta forma. É nesse ponto que eu quero chegar aqui, ó. É isso que eu quero explicar aqui. Então aqui eu mandei ele imprimir o menos 4.47 e ele imprimiu aqui, né? Ele imprimiu esse valor aqui que parece assim a uma primeira vista, parece estranho, né? Ele tipo arredondou para baixo e imprimiu nesse formato aqui, né? Seria um formato decimal, digamos que longo, né? Um formato longo, né? É que assim, ó, pessoal, isso aqui, embora pareça algo estranho, mas é normal na linguagem Pascal, não sei se acontece em outras. Quando a gente manda imprimir um número real, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai tentar representar de forma resumida aqui essa parte, ó, o ponto flutuante, né? As casas decimais, de uma forma aqui sucinta, né? Porque esse número, na verdade, ele tem várias casas decimais. É como se tivesse aqui vários zeros, né? É praticamente isso infinito, né? Naturalmente falando, o número ele é infinito. Dentro do Pascal, claro, tem limites, né? Tem limites de tamanho para a variável real, né? Então ele faz isso aqui.
Faça o teste aí, né? Todas as vezes que você tentar imprimir um número real, vai sair dessa forma aqui, ó. Tem alguns compiladores que pode não sair, mas aí o compilador, ele tem a IDE, né? Pode ter esse tratamento já dentro dela. Um exemplo seria o Pascalzinho, né? Essa minha ideia aqui, que como eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu estou escrevendo ela, estou melhorando, no Lazarus, estou usando o Lazarus IDE para escrever esse compilador aqui, né? Pequena IDE compiladora, né? Da linguagem Pascal, por enquanto. Eu devo inserir futuramente mais linguagens. Mas eu poderia ter colocado um tratamento para isso, mas eu preferi deixar de forma natural, né? Para que aconteça isso e eu possa mostrar como corrigir isso, né? O certo seria, né? Porque numa IDE que não tem isso, né, a pessoa não vai aprender. Ela não vai aprender. A IDE já vai resolver o problema para o programador sem ele ver, sem ele perceber, né? E quando ele se deparar numa outra IDE com esse problema, ele não vai conseguir resolver, porque não viu o problema e não aprendeu a solução, né? A própria IDE não deu essa chance para o programador, né? Então, assim, pessoal, então ele imprimiu desta forma aqui, está aí a explicação por que ele imprime. Então, nós precisamos usar, aqui eu coloquei aqui 2 recursos da linguagem Pascal. Primeiro, eu utilizei sobre aqui a variável real, número 1, eu atribuí a ela a função ABS, né? Essa função ABS, ela sempre retorna o valor absoluto do número. Qual é o valor absoluto do número? É o número sem o sinal, certo? É um número sem o sinal. Então, aqui, ó, o número 1 inteiro, aliás, o número 2 inteiro, ou melhor, desculpem, mais para baixo aqui, eu atribuí a função OBS, aonde eu declarei aqui um número menos 78 e ele retornou aqui, ó, menos 78, menos 178, melhor, né? E ele retornou aqui a função, retornou o seu valor absoluto, que é somente um número sem o sinal. Então é isso que essa função faz. Eu já aproveitei aqui o gancho para mostrar essa função, né? Mas que utilidade tem isso? Bom, se eu tenho dentro de um código, eu já declarei um número negativo, né, pessoal? Vamos supor, né? E eu estou distribuindo essa variável negativa para várias partes do código, mas somente uma eu preciso do número sem o sinal, então eu uso a função OBS, né? Ao invés de modificar a variável, retirar o sinal na variável, eu modificaria usando essa função ABS, né? Então, seria um exemplo, né? Seria um pequeno exemplo. Existe vários dentro da linguagem, né? Esse tipo de necessidade, né? Vocês podem ter certeza que as diversas funções que existem, elas estão ali por um propósito, por um motivo, né? Não existe esse tipo de coisa, essa função não serve para nada. Não existe isso. Então, continuando aqui a explicação, para resolver isso, pessoal, existe então, aqui então, na segunda linha foi aplicado, né, antes de mais nada, né, foi aplicado então a função ABS, né, aonde foi retirado o sinal do número, né? O sinal do número, desse número aqui, ó, né, foi apenas retirado o sinal e foi considerado valor absoluto. Aqui nesse ponto aqui do código, ele considerou todo esse número aqui, ó, só que sem o sinal. Se eu colocasse aqui um write ln aqui, ele iria imprimir de novo esse número, porém sem o sinal, né? Então, para corrigir isso aqui, pessoal, é preciso o tratamento de casas decimais, né? Para a gente determinar para o programa, para a gente dizer para o programa quantas casas decimais eu quero, eu desejo, certo? Isso aqui ele procura também a precisão, né?
Quanto mais casas decimais que um número de ponto flutuante tiver, mais precisão a gente tem, né? Então, por isso, o programa, o compilador, ele faz isso, né? Por padrão, por default, ele faz isso. Então, depois dessa linha aqui, eu mandei ele imprimir, né? A string. Essa linha aqui, então, vai corresponder a esta linha aqui, tá? Então, está aqui a string, tá? A mesma string aqui. Só que aqui ele já imprimiu o número bonitinho, redondinho. Certo, pessoal? Bonitinho e redondinho. Por quê? Porque eu usei essa máscara aqui, né? Esse tratamento de casas decimais, que sempre é aplicado aqui dessa forma. A gente coloca o valor, né? Ou no caso aqui a variável representando o valor, né? Porque dentro do número 1 aqui, nesse ponto nós temos do programa, nós temos esse valor aqui, sem o sinal já, né? E aí ele coloca depois daqui, aqui ao final da linha, né? Ele já imprime, chegando aqui, depois de ler essa parte aqui, ele já vai imprimir, então, esse número aqui, ó. Ele imprime 4.470. Então, ele imprimiu exatamente o que eu determinei aqui, ó. São 3 casas decimais. Ele imprimiu com 3 casas decimais. Tá, esse primeiro aqui determina aqui a quantidade de números aqui na frente aqui do ponto, né? Mas esse também não tem muita importância. O mais importante, às vezes até ele ignora aqui mesmo sendo... Normalmente aqui eu coloco 6, né? Mas se eu colocar aqui mais de 6, ele vai imprimir também, né? Então aqui não, o segundo número funciona direitinho aqui, né? Então eu coloquei 3 casas decimais no número, né? Se eu mudar aqui para 4, vejam só, um pequeno exemplo aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui 4 casas decimais, certo? Vamos compilar aqui o programa de novo, ó. E colocou lá 4 casas decimais, certo? Então por aqui, pessoal, eu dou uma ajeitada no número e também determino quantas casas decimais eu quero de acordo com a precisão que eu preciso. Por exemplo, programas matemáticos, né? Ou programas de cálculo, ou programas de eletrônica também, que precisa de várias casas decimais, né? De medições eletrônicas. Aí eu vou trabalhar aqui, ó. Vou botar quantas casas ali, casas decimais eu necessito, né? Se não fizer aqui, se não passar esse tratamento, o programa ele vai imprimir aquele número ali que parece estranho. Parece estranho, mas não é, né? Só que talvez o programador iniciante ele vai até se assustar com isso aqui, com esse formato aqui, né? E não vai saber aí o que acontece, né? Então, para terminar, né, a dica de hoje sobre a programação Pascal era essa. Então, para terminar, pessoal, aqui é tranquilo, tá? O número inteiro já não acontece a mesma coisa, né? Lembrando que o número inteiro ele tem uma escala de números negativos também, né? Pode ser negativo também, que ele continua sendo inteiro, né? Não tem ponto flutuante como esse aqui, né? Não tem ponto e vírgula, depois da vírgula, não tem isso. Então é um número considerado um número inteiro. E aí ele imprime normal aqui, né? Ele vai imprimir aqui, ó, apliquei a função ABS aqui, né? Aqui ele já remove o sinal. Aqui ele imprime essa linha aqui vazia, né? Conforme eu pedi aqui. Depois ele imprime essa linha aqui, né? Aqui número 2, valor absoluto, conforme eu coloquei. E ele imprime o valor 178 já feito, né? Já sendo o resultado de retorno dessa função aqui. Da função ABS, né? Então, beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Então, sigam aí essa série de vídeos, né, complementares, como eu falei no começo do vídeo, da programação Pascal. Tenho certeza que será muito útil, né? Serão muitos vídeos que serão gravados, né? Nós temos aí ainda... A resenha deve ser o terceiro vídeo.
Tá bom? Se você gostou aí, compartilha, né? Dá um like para nós aí. Comente. E se inscreva no nosso canal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.